Cara, eu tava pensando numa coisa esses dias. Quando eu era mais novo, o fast food, ele era literalmente o símbolo de uma comida barata. Você não ia no fast food porque era gourmet, porque era saudável ou porque era sofisticado. Você ia porque era rápido e porque cabia no bolso, óbvio. Era uma comida de, pô, tô sem tempo, pô, bora ali rapidinho, vamos meter um combo. E hoje, irmão, é diferente. Você abre o aplicativo de delivery, parece que tá financiando um apartamento, pô. Entra no aplicativo, seja iFood, Rappi, 99 Food, querendo um hambúrguer. Aí você tem que fazer. Absurdo isso aqui. Aí você sai fazendo cálculo de imposto, taxa de entrega, cupom, cashback, frete grátis, taxa de serviço, taxa de entregador, taxa de taxa, bolsa pra janja. Aí no final, um lanche barato, né? Hambúrguer, refrigerante, batata frita, R$ 48. Porra, R$ 48. E o pior é que isso aconteceu tão rápido que a gente nem percebeu. Em 2018, um combo do Big Mac custava cerca de R$ 18 no Brasil. Hoje tá em média de R$ 32. Isso é quase 78% de aumento. Porra, irmão, 78% de aumento. Só que aí vem a parte bizarra, né? A inflação acumulada no período não foi isso tudo. Então começa a surgir uma pergunta: o fast food ficou caro ou simplesmente a gente aceitou ser explorado aos poucos? Porque existe uma diferença muito grande entre os custos aumentaram e vamos descobrir até quanto dá pra cobrar. E sinceramente eu acho que aconteceu um pouco dos dois. Porque sim, realmente os custos explodiram depois da pandemia. O óleo de soja subiu para 130%, o arroz foi para mais de 130%, o seguro automotivo disparou, logística ficou mais cara, energia mais cara, funcionário ficou mais caro, delivery ficou mais caro. Tudo ficou mais caro. Só que ao mesmo tempo, as empresas elas perceberam uma coisa muito importante durante o período da pandemia. Porque quando o mundo inteiro entra num caos, as pessoas perdem referências de preço. Isso foi perigosíssimo. As empresas começaram a testar aumento atrás de aumento. Descobriram que as pessoas continuavam comprando. E aqui entra um conceito que começou a ficar famoso. Eu até anotei. Greedflation. Alguma coisa assim, tá aparecendo na tela. Que é simplesmente inflação da ganância. Não é simplesmente o custo aumentou. O custo aumentou, então vamos aproveitar e aumentar ainda mais. O mais absurdo é que isso não é uma teoria conspiratória da internet. Teve uma rede de fast food literalmente se gabando em reunião de acionistas falando sobre como era fácil subir os preços sem irritar o consumidor. Se você parar pra olhar o nível disso, os caras não estão falando estamos tentando sobreviver. Eles estão falando, caraca, os clientes estão aceitando. E é aí que começa uma mudança psicológica do fast food. Porque antigamente o fast food competia por preço. Hoje ele compete por conveniência. E conveniência muda tudo. Porque quando você tá com fome, cansado, trabalhando, deitado, sem vontade de cozinhar, você paga. E você paga porque o aplicativo foi desenhado para isso. Inclusive, o delivery, ele destruiu completamente a nossa percepção de valor. Porque antigamente você via o dinheiro indo embora. Hoje não. Hoje você aperta um botão e isso muda completamente a dor psicológica da compra. Tem pesquisa mostrando que quase 70% das pessoas já deixaram de pedir delivery por causa do preço. Pô, 70% das pessoas. Eu já, várias vezes, já abri o aplicativo e deixei de pedir porque o preço estava um absurdo, pô. Loucura isso aqui. Ou seja, o mercado começou a perceber que talvez tenha forçado demais. E honestamente eu acho que forçou. Porque chega um ponto onde o fast food perdeu a identidade. O McDonald's antigamente era literalmente um símbolo de comida acessível. Só que hoje, e eu me arrisco a falar aqui, em vários lugares você consegue comer comida de verdade pagando quase o mesmo preço, muitas das vezes até menor. Isso destrói completamente a lógica original do fast food. Porque aí surge uma pergunta fatal: por que eu vou pagar R$ 40 num combo pequeno se eu posso comer um prato de comida de verdade? E aparentemente eu acho que as empresas elas começaram a perceber isso. Só que tarde demais. Teve uma época que nos Estados Unidos teve uma revolta absurda por causa de um combo custando $18. Viralizou. As pessoas ficaram putas porque o fast food sempre teve um acordo invisível com o consumidor. O acordo mais ou menos era: isso aqui não é tão incrível, mas pelo menos é barato. Só que quando deixa de ser barato, o consumidor começa a olhar pros defeitos. E aí ele percebe: peraí. Eu tô pagando caro pra comer uma parada ultraprocessada, minúscula, que daqui a 2 horas eu tô com fome de novo. Aí a magia acaba, né? E isso é muito interessante economicamente, porque mostra uma coisa: o consumidor aguenta muita pancada, até o momento que ele quebra psicologicamente. E quando ele quebra, o efeito vem rápido. O próprio McDonald's começou a lançar um menu barato nos Estados Unidos de novo. Combo de $5, promoções agressivas, cupom, cashback, aplicativo. Por quê? Porque as vendas começaram a cair. E isso prova uma coisa muito importante: não existe marca forte o suficiente para vender a sensação de exploração por muito tempo. E tem um outro ponto que ninguém fala: o fast food virou vítima do próprio brand.
Porque durante anos as empresas tentaram transformar o hambúrguer em experiência premium. Hambúrguer artesanal, blend especial, pão brioche, molho defumado artesanal da montanha do Himalaia, criado por um chefe depressivo, sei lá, da Copenhague. Tudo virou premium. Só que existe um limite, porque premiumizar um produto é barato e perigoso. Você aumenta o ticket, mas destrói o motivo original pelo qual as pessoas compraram aquele produto. E isso acontece com tudo. Cinema, streaming, Uber, delivery, assinatura, fast food, tudo ficou barato para ganhar o mercado. E depois ficou caro, quando você já depende da conveniência. Inclusive, eu tenho um vídeo falando sobre isso, vai estar aparecendo no card aqui, como as empresas chegaram no mercado, principalmente no mercado brasileiro, de uma forma barata para acabar com a concorrência. E mais para frente elas aumentaram o preço, já que a gente não tem mais concorrência, o monopólio é nosso, né? Então eu explico mais ou menos isso. E talvez isso seja a parte mais importante do vídeo inteiro. O fast food não ficou caro sozinho. A nossa tolerância ao absurdo aumentou junto, porque a gente foi lentamente treinado a aceitar micro aumentos constantes. R$5 aqui, R$7 ali, taxa ali, serviço aqui, frete aqui. Até que um dia você olha o carrinho e percebe que tá pagando quase R$60 no lanche. E o pior, aconteceu tão devagar que parece normal, porque o consumidor pode até aceitar o aumento, mas ele não vai aceitar que virou um otário. E é algo que eu posso até fazer um paralelo entre o porquê a geração Z tá consumindo menos besteiras nos últimos anos, menos droga, menos álcool, tá voltando, menos fast food, né? Tá voltando a correr, tá havendo uma mudança nisso, que talvez seja uma ideia para um próximo vídeo, né? Como é que a geração Z tá modulando a forma de consumir alimentos e de viver de uma forma saudável. Até porque existe uma diferença enorme entre isso ficou caro e isso não vale o que custa. E a segunda coisa que eu falei é muito mais importante para as empresas, porque quando o consumidor sente isso, a marca começa a perder o valor emocional. E quando isso acontece, não importa o tamanho da empresa, a queda começa. E sinceramente, eu acho que a gente está entrando exatamente nesse ponto, no momento em que as empresas começaram a perceber que o fast food deixou de ser fast e virou só food. Só que caro. Gostou desse vídeo? Like, se inscreve e fica com esse vídeo aqui que eu falo sobre como as empresas chegaram no Brasil e dominaram o mercado com preço barato e depois vieram os reajustes.